Um poço artesiano parado há anos em Itaiúva vai ter que ser refeito pela empresa que ganhou a licitação. A determinação foi da Justiça, que apontou falhas na execução do projeto. O poço começou a ser feito em 2014, na rua Rui Barbosa, com um custo de mais de 2,8 milhões de reais. O terreno fica em frente à casa do Antônio, que acompanhou tudo de perto. Ele conta que o serviço se arrastou por anos, com polêmicas e até uma tragédia. Com morte, matou um rapaz aí e mutilou, acho que 2 ou 3. Inclusive eu ouvi dizer que tem um na cadeira de roda até hoje. Foi complicado, sim. E o material parecia meio precário. É, meio precário e não tá funcionando até hoje, né? A obra foi entregue em março de 2018 e o valor contratado foi integralmente pago. Porém, 6 meses depois, a bomba parou. Um engenheiro da prefeitura constatou que isso aconteceu porque a empresa teria perfurado o poço em apenas 469 metros, em vez dos 700 previstos no contrato. Uma broca utilizada na perfuração também ficou presa no terreno, fato confirmado em perícia. A responsável pela obra se negou a arcar com prejuízo e disse que a bomba queimou por variação de energia. Foi então que a administração passada de Itaiúva entrou com uma ação civil. A sentença foi publicada em agosto deste ano e deve ser cumprida em 60 dias após a notificação. A Justiça determinou que a empresa responsável pela construção do poço profundo deve fazer a desobstrução, refazer a perfuração até 700 metros e recolocar a bomba. Além disso, vai ter que ressarcir mais de R$ 8 mil gastos pela prefeitura na manutenção do poço. Quem deu a sentença foi a juíza Carmen Silvia Alves, do Fórum de Jaboticabal. Numa ação desta natureza, nós não levamos em conta só a questão da verba paga ou do contrato estritamente cumprido. Nós levamos em conta a natureza do negócio que visa finalidade pública, visa interesse social e é um interesse essencial da população, que é a água, que é a nossa maior necessidade de vida. Então, nós não podemos levar em conta a situação meramente patrimonial. A questão de quem vai pagar pode ser resolvida pelo tribunal a posteriori. Por enquanto, o poço tem de funcionar. A empresa tentou recorrer, mas o argumento foi recusado pela juíza. Ainda cabe recurso em outras instâncias. Pode ser que o tribunal altere o meu entendimento, né, o nosso entendimento. Pode ser alterada a questão da responsabilidade pelo cumprimento parcial do contrato, porque quando a obra foi entregue pela Mandaguaí, a municipalidade aceitou essa obra. E a municipalidade teve ciência de que faltavam alguns metros para que o poço atingisse o percentual contratado, os 700 metros contratados, ou seja, a prefeitura teve ciência e não tomou providência quando deveria. Enquanto o caso se arrasta, a população sofre com a falta d'água. Durante a seca deste ano, teve até racionamento. Está faltando poços aqui na cidade, então? Tá faltando, porque cada vila que sai tem que ter um poço e uma caixa reservatória para distribuir água. Não fizeram e ligaram na rede da cidade. Faz tempo que está essa previsão de inaugurar e nada. Até hoje nada. É água que é bom, está faltando. Poço lá parado lá e faltando água em certa região, certo bairro por aqui. Onde eu moro não falta, né? Mas aqui está faltando certo bairro por aqui. Então, se inaugurasse logo, era uma boa. O atual prefeito espera que o poço entre em pleno funcionamento o mais rápido possível para reforçar o abastecimento no município. Um poço profundo, ele não serve de parâmetro para comparar com outros poços, que são aqueles poços que poderíamos chamar normais, de antigamente, né? Hoje, com o poço profundo, um poço profundo ele pode produzir por 20, 30 poços desses aí. O presidente da OAB de Jaboticabal acompanhou o caso de Itaiúva e aponta a falta de fiscalização como causa do problema. Ele alerta para a importância das administrações acompanharem obras de perto. Existe uma ação judicial, né? Houve a contestação, né, entre a prefeitura e essa empresa, teve que fazer uma perícia, ou seja, o tempo que levou tudo isso. Agora houve a sentença, embargaram da sentença, isso ainda vai depender de decisão do tribunal, de confirmar ou não essa sentença, para só depois a população ter acesso aos benefícios desse poço. Ou seja, essa falta de fiscalização no tempo e na forma correta está ocasionando um prejuízo enorme para a população que poderia ter sido evitado facilmente. Samuel Santos, de Itaiúva, para o Jornal da Clube.
A empresa Mandaguaí, responsável pela obra, disse que fez a perfuração dos 700 metros de acordo com o contrato e que a queima da bomba foi causada em razão do alto consumo de energia elétrica. Ressaltou que a obstrução do poço ocorreu durante tutela da prefeitura e que isso teria atrapalhado a medição da real profundidade desse poço. A Mandaguaí vai recorrer da decisão. Já o ex-prefeito de Itaiúva, o Mauro Berci, responsável pela gestão quando esse poço foi licitado, disse que a obra foi entregue no mandato sucessor, que deveria ter verificado a perfeita execução e funcionamento desse poço. Reforçou que a administração passada teria atestado em documento que não havia defeito nessa perfuração. Encerrou dizendo que até o fim da gestão dele, a obra foi fiscalizada e nenhuma irregularidade foi encontrada. Já o ex-prefeito Francisco Sérgio Clapes, o Kiko, chefe do executivo quando esse poço ficou pronto, disse que toda a perfuração, a estrutura interna, a aquisição da bomba submersa e das bombas externas foram realizadas na gestão do ex-prefeito Mauro. Após a queima da bomba e a empresa se negar a arcar com esses custos, Kiko moveu então uma ação judicial e, através do laudo, descobriu as irregularidades. Ele encerrou essa nota dizendo que o perito apontou que o bloqueio no poço ocorreu antes da entrega da obra. Para falar mais sobre esse assunto, recebemos aqui no canal digital da Clube o cientista político José Elias Domingos. Zé, uma ótima tarde para você. Recebemos então na manifestação dos envolvidos, percebemos na verdade nessas manifestações que ninguém assume a responsabilidade de fato por esse problema lá no poço. Isso reflete a real política de Itaiúva. Ótima tarde a você. Uma ótima tarde, André. Uma ótima tarde a todos. Reflete um pouco da política, mas principalmente no sentido de você assumir a responsabilidade quando se propõe a se candidatar. É incrível como em várias cidades, e Itaiúva não fica atrás disso, né? Muitos políticos acabam se propondo a candidatura, a assumir uma responsabilidade como gestor público, mas na hora que precisa efetivamente assumir os problemas que acontecem naturalmente na gestão, eles não assumem, sabe? Se a gente for pegar a lei orgânica do município de Itaiúva, está lá no artigo 5º, tá? O município tem a obrigação de garantir a vida digna. Então, como muito bem a reportagem mostrou, não é questão somente do dinheiro gasto, né, que foi 2,8 milhões de dinheiro público, mas também a natureza do negócio, tá? Porque nós estamos falando de água, né? E realmente a água vai muito além da questão patrimonial. Zé, a Justiça, num primeiro momento, decidiu responsabilizar apenas a empresa, mas não cabe também uma punição para essas gestões anteriores? Sem dúvidas, lógico que cabe, até porque a responsabilidade é dos agentes políticos, porque eles foram responsáveis por fazer o contrato, né? Se a gente for pegar a Lei de Licitações e Contratos Administrativos, que é uma lei recente, de 14.133, ela diz claramente, a responsabilidade não cabe somente àqueles que foram contratados, dependendo da situação. E esse caso é nítido, até porque a Prefeitura ela não tomou as devidas providências quando diagnosticou, por exemplo, no ato da entrega da obra, os problemas envolvendo a sua má execução, tá? O engenheiro da Prefeitura ele constatou que a perfuração, isso é um absurdo, a perfuração ela foi de apenas 496 metros, quando ela deveria ter sido de 700 metros, sabe? Então foi um erro de cumprimento de contrato, a cobrança deveria ter sido feita de maneira muito veemente. Se a Prefeitura tivesse fiscalizado essa obra, independente, deixando de lado a política de fato, independente de quem era o chefe do executivo naquela época, essa obra naturalmente teria que ser refeita. Claro, deveria ser feita, até porque, inclusive, a perfuração não foi bem feita, né? Nós tivemos até o diagnóstico de uma broca usada na perfuração que ficou presa no terreno. Basicamente é o seguinte: a Prefeitura contratou um serviço, pagou caro pelo serviço, não é barato, né? O serviço não foi muito bem feito. Ora, o que está no papel que deve valer. Se não foi bem feito, é preciso que esse serviço seja refeito. É uma questão simples, mas a cobrança deve ser partir dos agentes públicos. Aí a gente fala da Prefeitura e também precisamos incluir, que está na lei orgânica do município e também na Constituição, a Câmara dos Vereadores. Zé, agora é até um alerta para a população da macro-região. Quando a Prefeitura vai abrir uma licitação envolvendo altos valores para uma obra, é importante que ela puxe ali realmente todo o histórico dessas empresas que estão eventualmente participando desse processo licitatório.
Lógico, até porque, novamente frisando, estamos falando de dinheiro público, estamos falando da necessidade das obras serem empreendidas de maneira profícua. O Ministério Público da União constantemente publica cartilhas de boas práticas de gestão contratual de obras públicas. Os agentes públicos eles precisam entender que não basta simplesmente fazer o processo licitatório e achar, por exemplo, opa, encontramos uma empresa interessante, logo nós não precisamos ficar em cima dela. É função também do prefeito, da sua equipe gestora, dos vereadores ficarem atentos ao andar da obra, né? O andamento da obra, porque a obra não se encerra somente na firmação do contrato, isso vale para tudo, sabe? Mas é como, novamente frisando, parece que alguns políticos eles se preocupam muito em serem eleitos, a hora que eles são eleitos, né, eles esquecem um pouco de fato das suas obrigações enquanto agente público. E quando a gente fala desse poço lá da cidade de Itaiúva, a gente percebe que parece, a princípio, faltou até uma atuação da Câmara, porque é papel do vereador fiscalizar, cobrar, acompanhar contratos licitatórios, aí nesse caso parece que não. Claro, é o que a gente estava enfatizando, né? O papel da Câmara é fundamental nesse sentido, né? E não somente o papel daqueles vereadores que são de oposição, normalmente, de uma gestão. Os vereadores de situação, inclusive, precisam cobrar de uma maneira mais veemente, porque eles se atrelam muito à gestão do prefeito. Mas, novamente, frisando, eu acho que é bom deixar isso claro, né? Às vezes, as câmaras legislativas em cidades de grande porte, médio, pequeno porte, elas não cumprem o seu papel efetivo. Elas estão muito mais preocupadas em projetos honoríficos do que propriamente em fiscalizar a atuação e gestão da administração municipal. José Elias Domingos, cientista político, muitíssimo obrigado, José, pela sua presença aqui no Jornal da Clube. Bom feriado para você. Um forte abraço, André. Um ótimo feriado para vocês também. Até mais.